Questão número 1, sem enrola, sem nada, papum aqui, ó. A inadequação quanto à correlação entre exemplo e figura de linguagem. Então, galera, coisa nova do edital da Polícia Militar de Minas Gerais, edital agora de 2018, conteúdo novo, figuras de linguagem. Beleza? Então, foca aqui na missão. O que ele está querendo aqui, ó? Uns preferem guerra, outros paz, e fala que aqui ocorre uma figura de linguagem que é a zeugma. Queria apenas um teto para morar, fala que é metonímia. O país do futebol não dispõe de tantos atrativos, fala que é perífrase. Vamos trabalhar para que as pessoas não faltem com a verdade, e fala que isso aí é uma metáfora. Então, o que você acha, L. Hortano e L. Hortana? De figura de linguagem, qual aí que tá errada? Então, dá um pause aí no vídeo, pensa aí pra nós que a resposta eu vou te dar agora, ó. Resposta, ó, letra D de Deus. Então, galera, aqui na letra D não acontece uma metáfora. Esse tipo de questão de figura de linguagem é um pouquinho difícil pelo seguinte motivo. Chega aqui na letra A, já lança uma zeugma. E é uma figura, assim, que não é muito utilizada no dia a dia. Nas provas de concurso e no ensino médio, a gente quase nunca vê. Cai um trem desse aqui, você não sabe o que é, já desespera, bambeia as pernas. E aí você fica meio grogue aí para fazer a questão, mas não tem dificuldade, só. Chega aqui na letra C, joga uma perífrase. E aí você já termina de quebrar suas pernas. E a polícia militar, galera, ela tem uma especificidade que é justamente colocar umas palavras mais difíceis. Então, tomem bastante cuidado com isso, estudem todos os nomes dos termos, por exemplo, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito desinicial, aqui a perífrase, a zeugma, porque a PM gosta muito desses nomes mais diferentes, beleza? Então, quando você tem uns preferem guerra, outros paz, ocorre sim uma zeugma. O que é uma zeugma? Zeugma é quando você tem uma emissão de um termo com referente. Por exemplo, uns querem guerra, outros vírgula. No lugar dessa vírgula, o que eu poderia ter aqui? Preferem. Uns querem guerra, outros preferem paz. Eu não repito o verbo preferir, eu jogo uma omissão aí desse verbo e esse aí é considerado como zeugma. O que é a metonímia? Metonímia é a troca do todo por uma parte, por exemplo. Aí você tem aqui, queria apenas um teto para morar. Ora, você queria só o teto ou você queria a casa inteira? Você queria a casa inteira. Então você está trocando um todo pela parte do todo. É como igual você vira assim, ó. Pediu a mão da nega em casamento. Você está querendo a mão da nega ou você quer a nega por completo? Você quer a nega por completo, só. Beleza? C. O país do futebol não dispõe de tantos atrativos. Essa aqui talvez é a mais difícil, porque muita gente nem sabe o que é perífrase. A perífrase, galera, é quando você troca um termo por outro equivalente. Por exemplo, o país do futebol equivale a Brasil. Então eu troquei Brasil por país do futebol. Por isso, isso aqui se configura como uma perífrase. Outro exemplo, ao invés de você me chamar de Luiz Fernando, você me chama de quê? Professor. Isso aí constitui uma perífrase. É exatamente isso que é uma perífrase. Já na letra D, que é a alternativa errada que a gente tem aqui, não ocorre uma metáfora. Por que não ocorre uma metáfora? Metáfora é a comparação entre dois termos sem um conector explícito. Por exemplo, eu viro aqui, ó, e falo que ela é uma rosa. Quando eu falo ela é uma rosa, eu tenho uma comparação aqui entre a rosa e entre o elemento ela. Se eu tenho uma comparação, mas eu não tenho um elemento conectivo, isso aí é que se configura como uma metáfora, beleza? E qual que é o sentido dessa metáfora quando eu falo ela é uma rosa, igual tá ali no quadro? E aí, qual que é o sentido disso? Muitas pessoas acham que é porque a nega é cheirosa, porque ela é nega bonita, mas não é por isso. Quando eu falo que a nega é uma rosa, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que ela tem espinho, então ela é espinhosa, se você apertar demais ela te fura. Então, ó, toma cuidado quando a nega for uma rosa aí, beleza? Então aqui, na letra D, não acontece uma metáfora porque não tem comparação, galera. Aqui o que você vai ter? Não faltem com a verdade. O que acontece aqui é um eufemismo. Ao invés de falar que a pessoa está mentindo, você fala lá que ela não está faltando com a verdade, beleza? Isso aí é um eufemismo. O que é o eufemismo? É para não jogar uma ideia muito pejorativa. Ao invés de falar que a pessoa morreu, a gente fala que a pessoa faleceu. Isso aí é eufemismo. Quando a nega te pergunta se ela tá gorda, você vai lá e fala, ah, não, tá só com um pneuzinho. Isso é eufemismo. Você falar isso, além disso, você vai apanhar com borra e terminar o relacionamento, já acabou de jeito. Mas aí, tudo isso, eufemismo, não funciona muito no dia a dia nosso, beleza? Então, resposta letra D de Deus. 2. Musiquinha top aí, ó. Você vê, aquela música, ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso porque eu já chorei demais. Então é uma música aqui, ó, tocando em frente de Almi Sater. Se você não conheça, conheça o papai aqui, que o papai é topper. Aí pergunta assim, ó, a linguagem é uma forma de sintonia com o mundo, pois através dela conseguimos nos expressar e comunicar de diferentes formas.
Como há diferentes formas, também há diferentes intenções e, por isso, diferentes funções. Qual é a função da linguagem predominante no texto acima? Qual que é o texto acima? A música aqui de Almir Sater. Então, galera, tá no edital da PM também, nesse edital novo, também estava no edital passado, e essa questão fala sobre funções da linguagem. Quantas funções da linguagem existem? 6 funções da linguagem. Então, nesse texto aqui, galera, pergunta se é função emotiva, apelativa, metalinguística, referencial ou função poética. Qual que é o gabarito nosso aqui? Gabarito nosso, letra A. A de Alá. Beleza? Função emotiva. Por quê? O que é cada uma dessas funções? A função emotiva, ela ocorre, galera, quando o emissor, ele dá a sua opinião sobre determinada coisa. Então, se o emissor está dando a opinião dele, ou seja, mostrando sentimentos, mostrando o que ele pensa a respeito de tal coisa, isso é função emotiva. Outra coisa é a função apelativa. Qual que é a função? O que a função apelativa tenta fazer? Ela tenta convencer o leitor a tomar determinado posicionamento. Como assim? Vocês já viram as campanhas publicitárias? Nas campanhas publicitárias, o emissor tenta persuadir o leitor a tomar determinada atitude. E isso é configurado como uma função apelativa, ou então função conativa. Beleza? Geralmente tem um verbo aí no imperativo, aquela propaganda assim, compre batom, compre batom, compre batom. Tudo isso função apelativa. Função metalinguística, essa é a função que eu acho, subjetivamente, a mais complicada um pouquinho de enxergar, que é quando o código linguístico explica o próprio código linguístico. O que é o código linguístico? Código linguístico é qualquer forma de comunicação. Por exemplo, quando você tem lá um dicionário e vai procurar como significado de uma palavra, você entende o significado dessa palavra por meio de outras palavras. Então é a palavra explicando a própria palavra. Isso é considerado função metalinguística, beleza? Quando você tem um poema que fala sobre o poema, o fazer do poema, isso é função metalinguística, o poema falando do poema, beleza? E aqui a função poética é quando você transmite a informação de maneira literária, de maneira mais diversificada, de maneira diferente do normal. Ou seja, nesse tipo de linguagem você utiliza uma linguagem conotativa. Então, beleza? Como assim? Imagina aqui que passou uma nega aqui em sua frente e essa nega é uma loura. E essa loura tem um cabelo muito bonito, esse cabelo louro dela. Você vai lá e fala, quer virar para ela e falar, ô, seu cabelo loiro é muito bonito. Só que a nega provavelmente já escutou isso sempre na vida dela. Aí você vai lá e tenta usar aqui, ó, uma função poética, beleza? Aí você vai e fala o quê? Ó, esse cabelo cor de ouro que me deixa louco. Aí você cita o Gustavo Lima, que é um poeta, ainda joga uma alusão aí, um argumento de autoridade para a nega ficar impressionada. Isso aí é função o quê? Função poética. Esse cabelo cor de ouro substitui o cabelo louro e por isso é uma função, linguagem poética e uma função aí conativa. Beleza? Qual que é o massa? Desse texto aqui, ó, ando devagar porque já tive pressa, leve esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só leva a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir e é preciso da chuva para florir. Então muita gente já fecharia o olho e marcaria isso aqui como função poética. Por quê? Talvez por causa do jeito como o texto está organizado em versos e estrofes. Porém, galera, apesar de ter isso aqui, não tem muito uma linguagem conotativa, não tem uso muito de figuras de linguagem. Aqui o que predomina é a opinião do autor. O autor, que é Almir Sater, ele está mostrando aí a opinião dele, como ele está se sentindo, sem utilizar a utilização de figuras de linguagem. E aí a gente tem assim, ó, ando devagar, primeira pessoa, porque já tive pressa. E leva esse sorriso porque eu já chorei demais. Não tem figura de linguagem, ele só está contando mais a história dele. E ele está sendo bem subjetivo quando faz isso. Por isso, isso aqui é a linguagem emotiva ou então linguagem subjetiva, gabarito letra A. Questão 3. Considerando os vocábulos do texto, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, uma palavra paroxítono e uma palavra proparoxítono. O que a gente tem aqui? Acentuação, está no edital novo da PM, não tinha isso antigamente. Então, ó, atenção e visão aqui, porque é uma das apostas nossas aqui do LJ Aulas, aposta minha aqui de Luiz Carvalho, professor de português,
que vai cair na prova da Polícia Militar de 2018 de Minas Gerais. Beleza? Acentuação, grave isso aí, ó a visão. Daqui, ó, prova daqui um mês e meio praticamente. Luizinho já tá falando isso aqui pra vocês, pode conferir lá na frente, nós vamos voltar nisso aqui. Então aqui, galera, ó, ele quer uma que é a paroxítona, proparoxítona. O que é uma paroxítona? Paroxítona é quando a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, é a penúltima sílaba. E proparoxítona é a antepenúltima sílaba, ou seja, a terceira da direita para a esquerda e a segunda da direita para a esquerda. Beleza? Então, você tem aqui, ó, a palavra saúde. Saúde. Saúde, galera. Qual que é a sílaba tônica? Bate lá na porta, ó. O saúde. Qual é que dura mais? É a letra U, não é? Então a letra U é a sílaba tônica. Em saúde aqui, ó, você tem oxítona e isso aqui é uma paroxítona, beleza? Então a questão aqui já te confunde por causa disso, porque saúde é acentuado e a sílaba tônica é essa daqui e você acha que é uma paroxítona. Só que qual que é o cuidado que você tem que ter aqui, L. Jordano? Cuidado que você tem que ter aqui é que se a paroxítona, anota isso aí que é importante. Se a paroxítona terminar em A, E, O, em ens, ela não é acentuada. Então, se a paroxítona terminou em A, E, O, em ens, ela não vai ter acento. Qual que é o massa? A palavra saúde termina em E. Então, ela não é acentuada pela regra de acentuação das paroxítonas. Mas por que ela é acentuada, então? Por causa do hiato. Você tem aqui, ó, encontro de vogais em sílabas separadas. Essa segunda vogal do hiato é vogal I ou U, e ela é tônica. Ela está sozinha ou com S na sílaba e não é seguido de NH. Toda vez que isso acontece no hiato, isso aqui tem acento. Então a palavra saúde, apesar de ser uma paroxítona, não é acentuada por isso. Ela é acentuada por ser um hiato. Beleza? Regra de acentuação de hiato, regra especial de acentuação. Já não é a resposta nossa, mas aí a gente tem últimas, que a gente divide últimas. Sílaba tônica, bate lá na porta, ó. Última! Qual é que dura mais? O U. Então esse U aí, ele vai ser a sílaba tônica, é uma proparoxítona. Porém, saúde não é paroxítona. Então aí a gente já não é a resposta nossa. Quando a gente chega nesta regra da letra B aqui, galera, é um pouquinho mais complicado. Por quê? Vai mexer com divisão silábica e muita gente apanha quando a palavra ela termina com duas vogais. Por exemplo, a palavra necessário, que é a que está escrita aí. Palavra necessário. Como que é a divisão dessa palavra? É necessário ou é necessário? Qual que é a divisão dessa palavra, galera? Pensa aí pra gente. Olha lá. Ó. Qual desses dois é o certo? Muita gente tem dúvida nisso aqui. E é uma dúvida muito, muito comum e que a galera erra, mas erra feio nesse negócio. Então vou dar o bizinho pra vocês. Ó, qual que é o massa? Quando eu penso em necessário, galera, a palavra termina em dois sons vocálicos, não é? O que é sons vocálicos? Termina em duas vogais praticamente, I e O, beleza? Toda vez que esse som vocálico aqui, I e O, essas duas vogais aqui forem vogais A, E e O, então toda vez que esse finalzinho for A, E e O, alguma dessas três vogais, o que você vai olhar para nós? Você vai olhar a sílaba anterior. Você vai olhar o seguinte, olha a sílaba anterior. Qual que é a sílaba anterior? O Sa. Se a sílaba anterior for acentuada, o que você vai fazer? Você vai deixar junto, ou seja, vai virar um ditongo. Então, ó, pra você ver, ó, necessário, a sílaba anterior é acentuada, por isso você deixa isso aqui junto. Então, necessário não divide assim, galera. Necessário divide desta forma daqui, ó. Isso aqui é correto, isso aqui é errado. Então, necessário vai ser uma paroxítona terminada em ditongo. Beleza? É assim que funciona essa regra. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Palavra economia. Como que é a divisão da palavra economia? É economia ou economia. E aí? Mesma aplicação, ó. Economia termina em IA. Se for A, E ou O, você vai olhar a sílaba anterior. Qual que é a sílaba anterior? O no. Esse no tem acento ou não tem acento? Não tem acento. Então vai acontecer o contrário do que acontece na daí de cima. Quando a sílaba anterior tem acento, você vai deixar junto. Como essa aqui não tem acento, vai ficar separado. Então a economia não divide assim. Economia divide desta forma daqui. Então acontece aí, ó, um hiato.
Beleza? Assim que faz a divisão silábica dessas palavras, regra Topper. Grave essa regra aí que ela cai com borra, mas com borra mesmo. Então, necessário é uma paroxítono terminada em ditongo. Órgão a mesma coisa, ó. Terminou em O, olha a sílaba anterior. Tem acento, então o órgão também é uma paroxítona terminada em ditongo. E aí, não é a resposta nossa, porque ela quer uma paroxítona, uma proparoxítona. Letra C, doação. Em doação, você tem uma paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Em médico, qual que vai ser médico? Médico vai ser uma proparoxítona. E aí, não é a resposta nossa, porque eu errei essa daqui, ó, perdão aí, vamos voltar aqui na letra C. Quando eu falo doação, qual que é a sílaba tônica nossa? Doação é doação, doação, não é? Ô doação, não é? Quando você bate lá na porta, ó, doação, aí a sílaba tônica vai ser o são, então isso aqui vai ser uma palavra oxítona, que é a última sílaba tônica, beleza? Porque eu errei porque eu falei doação, então aí o que vale mesmo é quando a gente chama lá. Então bate lá na porta toda vez que você for achar para não gerar confusão. Que a gente tem a palavra médico, que vai ser uma proparoxítona. Então a gente tem ó, oxítono e proparoxítono, não é a resposta nossa. Justificável, justificável. Aí você bate lá na porta, ó, o justificável. Então vai ser uma paroxítona terminada em L. E aí, ó, se a paroxítona não termina em A, E, O, em ENS, ela tem acento. Essa aqui termina em L, tem acento. Paroxítona terminada em L. Mínimo é uma proparoxítona, gabarito nosso, letra D de Deus. Letra E, alimentação, bate aí. Ou alimentação, qual que dura mais? O são. Então, uma oxítona, análise. Aí vai ser uma proparoxítona. Então, a resposta nossa, letra D de Deus. Beleza? Isso aí, regra de acentuação. Questão número 4, de acentuação também. Agora perguntando sobre o novo acordo ortográfico e o que mudou com essas regras do novo acordo. Foca aqui, ó. Analisa as afirmativas abaixo. O acento permanece na grafia de pôde, o verbo conjugado no passado, para diferenciá-la de pode, o verbo conjugado no presente. Isso é falso ou verdadeiro? Galera, isso aqui está certíssimo. Então, o novo acordo ortográfico, ele manteve o acento diferencial em 4 casos. Quais foram esses casos? Para diferenciar o verbo ter e o verbo vir do singular do plural. Aí, toda vez que você tem um verbo ter e o verbo vir no singular, sem acento, no plural, esses verbos terão acento circunflexo. Além disso, regra 2 de acento diferencial, os verbos derivados de ter e vir. O que são verbos derivados? Derivados é quando você tem um prefixo mais o radical. Então, nos derivados de ter e vir, por exemplo, conter, reter, rever, os verbos no singular terão acento agudo e no plural terão acento circunflexo. Beleza? Além disso, a gente tem também a regra de por preposição versus por como sendo verbo. Por verbo tem acento circunflexo, por preposição sem acento circunflexo. E a última regra é a regra de pode e de pode. Toda vez que o verbo poder ele estar no passado, você vai falar pode com acento circunflexo e no presente você fala pode com acento sem acento, beleza? Então são esses 4 casos aí, os casos que permanecem um acento diferencial na língua portuguesa. Por isso essa primeira está certa. A segunda, já dei praticamente a resposta. O acento circunflexo de por, verbo, cai e a palavra terá a mesma grafia de por, preposição, diferenciando-se pelo contexto de uso. Galera, isso aqui não acontece. O acento de por, verbo não caiu, ele permanece da mesma forma e você não vai diferenciar apenas pelo contexto. O acento está lá ainda. E a última aqui, a queda do acento na conjugação da terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos crer, dar, ler, ter e vir e seus derivados. Galera, pegadinha violenta, violentíssima aqui, muito violenta. Então eu falo aqui, ó, que teve a queda do acento na conjugação. Queda do acento é o quê? Não usa mais o acento quando a gente conjuga esses verbos aqui na terceira pessoa do plural. Quais são a terceira pessoa do plural? Eles e elas. Ó que massa, ó essa pegadinha, porque essa questão, em parte, ela é verdadeira. Ó o bizil que dá, ó, do verbo crer. Aí você fala assim, ó, eles creem. E aí, antigamente, em eles creem tinha acento e agora não tem mais. Isso realmente caiu. Quando você fala de dar, você fala assim, ó, que eles deem. Antes tinha acento nesse E, só que agora não tem mais acento. Quando você fala de ler, você coloca assim, eles leem.
Antes tinha acento, agora não tem mais. Quando você fala aqui, ó o problema dos verbos ter e do verbo vir. Então, quando você fala em eles têm, aqui não é a mesma regra, galera. Você fala em eles vêm, não é a mesma regra dessas duas. Esse aqui, ó, são as vogais duplicadas, e e o. E nesse caso, perdeu o acento. Aqui, ó, você tem um acento diferencial. Acento diferencial. Então, tomem bastante cuidado com isso, Hélio Jordano. Ó, pra você ver. Quando eu falo aqui nas vogais duplicadas ou então o, igual a palavra enjoo, antes do novo acordo ortográfico tinha acento essas palavras, porém agora esse acento foi perdido. Então, se vocês virem na prova ou então o, não coloca acento, beleza? Tem que ser a vogal duplicada. Agora, quando eu falo o verbo ter e o verbo vir, eu estou falando em acento diferencial. E essa regra permanece o acento. Então, quando eu tenho um só, o acento ele permanece. Não mudou nada disso aí, não. Então, para indicar plural, eu falo eles têm, eles vêm, acento tá certo daí. Qual que foi o bizil? Eles colocam isso aqui, ó, a gente decora que é do verbo crer, der, ler, e aí a gente acaba esquecendo de olhar o finalzinho e acaba errando por causa disso. Então, desses 3 primeiros verbos realmente perdeu o acento, porém desses 2 últimos aqui, o acento ele permanece. Então, por isso, ó, qual que é a alternativa, sequência correta? Primeira está verdadeira, isso aqui está falsa, isso aqui está falsa, gabarito nosso, letra A de Alá. Irmãos, vamos para a próxima então. Questão 5. Assinar a alternativa incorreta de acordo com as regras vigentes sobre a aplicação ou não do hífen. Então, esse aqui, galera, o uso do hífen, muita gente apanha no uso do hífen. O que aconteceu? O novo acordo ortográfico, ele visou diminuir, então o objetivo dele é diminuir o número de hífens da língua brasileira. Para isso, ele aplicou a seguinte regra. Vamos misturar com a matemática aqui nossa. Então, quantas vogais nós temos? A, E, I, O e U. Qual foi a regra do novo acordo aqui? Imagina o seguinte, se o novo acordo ele quer diminuir as regras de hífen, os casos do uso de hífen, o que ele vai fazer? Ele vai colocar hífen quando eu tenho vogais iguais ou quando eu tenho vogais diferentes. Como assim? Se fosse a utilização de hífen com vogais iguais, quantas possibilidades eu teria aqui? A letra A poderia se combinar com E, I, O e U. Só não poderia se combinar com a letra A. A letra E poderia se combinar com A, I, O e U. A letra I com A, E, O, U. E a letra O com A, E, I, U. E assim sucessivamente. O que a gente vai ter? Ó? A letra A tem 4 combinações possíveis. Cada bichinha dessa vai ter 4. Então são 1, 2, 3, 4, 5. Você vai fazer uma pequena conta aqui. Ó. 5 vezes 4 vai dar 20 possibilidades com vogais diferentes. Agora, se for vogal igual, você vai ter A com A, E com E, I com I, O com O, U com U. Então, são 5 possibilidades, vezes uma só, e aí você vai ter 5 casos. O que é legal então, galera? O novo acordo, ele teve uma grande mudança que ele só vai colocar hífen agora, regra geral aí, é quando for vogais iguais. Por quê? Diminuiu bastante os casos. Antigamente era assim, com vogais diferentes, e agora é apenas com vogais iguais. Aí você pensa, por exemplo, na palavra auto mais escola. Então, essas vogais aqui são diferentes. Como que fica autoescola, então? Vai ficar junto. Autoescola. Ah, mas eu passei na autoescola ontem, lá tá separado por hífen. Tá errado, sou. Tá errado. Então, eu sei que isso acontece, mas nem todo mundo sabe desses vizios. Por quê? Nem todo mundo faz aula aqui com a gente, nem todo mundo vai ser um futuro policial militar, você já vai saber. Então, você chega lá, fala, ô, placa SUS aí tá errada, já ganhou um descontão lá na hora da aplicação da carteira, beleza? Ou então o cara vai lá te fuder porque você tá corrigindo a autoescola, né? Então aqui, ó, quando eu penso em infravermelho, o que a gente vai ter? Prefixo infra, depois a palavra vermelho. Isso aí tem hífen ou não tem hífen? Galera, não tem hífen. Por que não tem hífen? Porque infra termina com A e depois você vem a palavra vermelho. Geralmente você só vai colocar hífen quando for vogais ou consoantes iguais. Beleza? Então aqui não é igual. O que você vai fazer? Deixa junto. Infra mais vermelho, junto. Então aí tá certíssimo. Subbase. Qual que é o máximo de subbase? Sub mais B. Tá vendo que tá começando com a vogal, com a consoante igual? Sub e depois B. Então são coisas iguais, coloca o quê? Coloca o hífen aí no meio.
Quando eu tenho antissemita, regra top essa daqui, ó. Toda vez que você tem um prefixo terminado em vogal, igual anti, e a próxima letra for a letra R ou então a letra S, você vai duplicar o R ou então duplicar o S. Como assim? Foca aqui na missão aqui, ó. Antissemita. Eu tenho anti mais o S. O que eu vou fazer? Eu vou deixar junto e duplicar a letra S. Então vai ficar como? Antissemita com 2 S certíssimo. Letra A, fechou. Beleza? Colocar aqui, ó, vacina antirrábica, só pra gente ter uma noçãozinha. Anti mais rábica. Então colocou o R aqui, ó. O que você vai fazer? Duplicar esse R. Aí você vai, ó, antirrábica. É assim que escreve vacina antirrábica agora, junto e com 2 R's. Você tem aqui, ó, porta-copos, são coisas diferentes, fica como? Junto sem hífen. Super resistente, que é massa, ó pra você ver, ó, bizil. O que eu falei com vocês? Se for coisa igual, você vai fazer o quê? Separar por hífen. Então aqui, ó, é o prefixo super, mas a palavra resistente, R com R, são coisas iguais, tinha que ter o hífen no meio, galera. Então não tem um hífen, tá errado. Super resistente, erradíssimo. Beleza? Subraça, regra especial. Regra aqui que não dá pra... tem que apenas decorar. Por quê? Apesar de esse subraça aqui não ser a mesma vogal, ele é separado por hífen sim. Então os prefixos sub e sob, eles vão ter hífen quando eles são seguidos de vogais H, de vogais B e de vogais R. Vogais não, sou consoante. Então, sub, quando ele for seguido de consoante H, B ou R, eles vão ser com hífen. Nesse caso aqui teria hífen também. Isso aqui está errado, isso aqui está errado. Gabarito letra B de Buda. Beleza? Colocando as outras, ó. Sabiá da Serra, regra especial aqui, ó. O que mudou? Aqui não são palavras mais derivadas, então não aplica mais essa regra. São palavras compostas. Nomes de espécies botânicas ou então zoológicas, ou seja, nome de planta e nome de animal, sempre com hífen. Então, nome de planta, nome de animal, hífen. Fechou. Dia a dia, não pode ter hífen entre palavras repetidas mais, galera. Então a palavra está repetida, não coloca hífen. Dia a dia, sem hífen. Quando você pensa em mão de obra, essa palavra aí, ela está certa ou essa palavra está errada? Geralmente, quando a palavra tem elemento de ligação, galera, o que é elemento de ligação? Esse dia aqui, ele perdeu o hífen. Então antes tinha hífen e agora não tem hífen mais. Então, essa daqui, ó, tá sussa, certíssima essa palavra. Essa é a letra C. Letra D, pan-americano. Toda vez que eu tenho um prefixo pan ou então um prefixo circum, eu só vou colocar hífen se ele for seguido de M ou então for seguido de N. Então, pan-americano tá aqui, M, N e vogal. São os três, beleza? M, N e vogal. Vocábulo, ó, circum e vocábulo pan. M, N e vogal. Então, pan-americano tá o quê? Tá certíssimo porque é seguido de A. Quando eu penso em recém-chegado, galera, recém e ex é uma regra específica lá do uso do hífen, que essas palavras são sempre separadas por hífen. Então, toda vez que eu tenho recém, que eu tenho acém, que eu tenho além, aquém, ex, bem, essas palavras sempre são separadas por hífen, beleza? Então, aqui tudo certinho. O gabarito nosso aqui vai ser letra B de Buda, firmeza? Vamos para a questão nossa saideira, uso dos porquês, para a gente fechar aqui, possivelmente questão da prova da PM agora. E a gente tem assim, ó, tem que completar esses espaços em brancos com o porquê. O que nós vamos fazer? Tem 4 tipos de porquê, vamos pensar assim, ó, as situações por que passei. Como que funciona o bizil aqui, ó? Passar para vocês. Quantos porquês nós temos? 4. Tem um porquê junto, e aí ele funciona como conjunção causal ou então explicativa, e aí você consegue trocar ele aqui por um pois. A gente tem o porquê junto e com acento, que aí ele vai ser um substantivo, e a gente consegue trocar aí por motivo. A gente tem aqui o porquê separado e sem acento, e o porquê junto com acento, que praticamente possuem 2 funções. Os dois podem ser a mesma coisa. Eles podem ser locuções pronominais e podem ser também advérbios interrogativos. Quando eles forem locuções pronominais, eles podem ser substituídos por pelo qual.
e as variações pelas quais, etc. Quando for advérbio interrogativo, vai ser por qual motivo. Né? Então esses daqui, ó, são os macetezinhos. Funciona em 100% dos casos? 100% não, mas funciona na grande maioria dos casos, beleza? Então, aplicando aqui, ó. As situações por que passei não me trouxeram respostas. O que a gente vai ter aqui, ó? As situações pois passei? Não. As situações motivo passei? Não. As situações pelas quais passei, fazendo a concordância aí, as situações pelas quais passei. Então, qual porquê que eu uso? Eu uso esse porquê aqui, ó. Luiz, como que eu vou diferenciar se eu uso o porquê sem acento ou se eu uso o porquê com acento? O porquê separado com acento, galera, só pode ser utilizado em fim de frase, ou então depois de pausa. Qualquer outra situação não pode utilizar o porquê sem acento, com acento, beleza? Então, como esse daqui, ó, não está no fim de frase nem depois de pausa, eu tenho que usar o porquê separado, porque significa pelas quais. Então, aqui, ó, porquê separado, sem acento. Com este porquê você acabará me convencendo. Então, com esse pois? Não. Com esse motivo? Ó, já dá certo. Então, com esse motivo, qual porquê que eu uso? Porquê junto e com acento. Fechou. Sou grato porque me ouves. Ou seja, sou grato pois me ouves. Esse primeiro aqui não é o motivo, a justificativa, a explicação de porquê você é grato. Sou grato pois me ouves. Aqui vai ser o porquê, então, junto sem acento. E a saideira ficou com essa cara por quê? Ou seja, ficou com essa cara pois? Ficou com essa cara motivo? Ficou com essa cara pelo qual? Ou ficou com essa cara por qual motivo? Ficou com essa cara por qual motivo? Por qual motivo? Ó, a gente utiliza aqui o porquê separado. Vou colocar acento ou não vou colocar acento? Com acento, por quê? Está no fim de frase. Então a gente tem, ó, porquê separado, o outro porquê junto sem acento, com acento, depois o porquê. E depois o porquê, gabarito nosso, letra D de Deus. A gente fecha a revisão nossa aqui com o uso dos porquês. Foi bem rapidinho. Não se esqueçam aí, se você gostou dessa aula, curte aí, marca aquele colega que está precisando de uma explicação. Ajuda quem aí você quer, que sabe que quer ser um policial militar. E bora pra frente, galera. Se inscreva aí no canal porque a gente vai postar aulas constantemente aqui de todas as matérias, beleza? Então, se você gostou, não esqueça aí de dar um joinha, comente aí no vídeo que o professor é top e ó, nós se vê por aí.